Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que transmite embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é sexta-feira, temos então o Evangelho segundo o Espiritismo, temos também uma breve irradiação para os lares. Vamos estudar conosco. A Ti, Senhor, pedimos a misericórdia. Pedimos as bênçãos e as graças, pedimos por aquele que mora em situação de risco, mora em situação de rua, pedimos por aquele que sofrido vai de passo a passo, mas não deixa de andar. Pedimos ao bom Pai por todos os teus filhos que também precisam. Pedimos por nossos rios, lagoas, mares. Pedimos por nosso povo, ó Jesus, ó Senhor Deus. Pedimos aos mentores que nos auxiliem mais este estudo e convidamos aos irmãos do plano corpóreo e espiritual para estudar conosco. Que assim seja, graças a Deus. Recorremos, então, ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces, preces gerais, reuniões espíritas é o item 6. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor do próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abrir os seus olhos à luz e perdoai-as como nós as perdoamos se vierem com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos mentores do trabalho, nossos guias espiritual, para nos assistir e velar por nós, que assim seja. Graças, graças, graças a Deus. A gente, então, lembra que o canal Espiritismo Motivacional transmite ao vivo às segundas, quartas e sextas. Segunda, Livro dos Médiuns. Quartas, Livro dos Espíritos. Sexta, Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre às 19 horas, sempre pelo YouTube. A gente replica esses estudos no Facebook e coloca tiras no Instagram. A gente agradece imensamente pelo teu joinha, pela tua visita nessas nossas outras redes. É através dela que a gente consegue difundir a doutrina espírita e levar esta graça para mais pessoas, né? Hoje não tem o nosso típico boa noite, porque nós precisamos gravar o estudo.
tínhamos um compromisso de 2 semanas, fomos honrar esse compromisso, ou viemos honrar esse compromisso, e a partir de segunda a gente volta normal, ao vivo, bonitinho, tudo tranquilo. Para hoje a gente tem, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei. São 8 temas, divididos em 11 itens. Começamos o estudo no dia 7 de fevereiro e vamos com ele até o dia 4 de abril. Nós já trabalhamos o tema, que foi o item 1, Moisés, que foi o item 2, o Cristo, que foi foram os itens 3 e 4, o Espiritismo, que foram os itens 5, 6 e 7. E hoje a gente trabalha exatamente a aliança da ciência e da religião, que é o item 8. O item 8 ele vem com 3 parágrafos, a gente dividiu em 9 lâminas. Vamos para o primeiro parágrafo. A ciência e a religião são as 2 alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral, tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus. Não podem contradizer-se. Se forem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. Aí a gente pega aquelas coisas que ficam interpretadas da Bíblia, que são interpretadas por algumas religiões com total contrassenso, né? Se a religião e a ciência têm que andar no mesmo lado, se elas não andam juntas, uma ou outra há de estar errado. Então a gente precisa refletir demais até que ponto a gente segue parâmetros tão antigos e que já foram levados para outra situação. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas 2 ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí, um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. A gente toca ou não toca nesse assunto? A gente fala ou não fala desse assunto? Porque, ao que parece, hoje nós vivemos os tempos da intolerância. Coisas que no passado já estavam aparentemente resolvidas, hoje vão de confronto. Itens que no passado já estavam, olha, já aceitamos, está tudo bem, hoje essa questão da intolerância. A gente precisa entender, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, se eu quero que respeite o meu espaço, eu vou respeitar o espaço do outro. Imagina, o outro faz o que ele quer na rua, na casa dele, na situação dele. O outro nem olha para mim e eu começo a me enfesar, porque eu acredito que aquilo é errado. Quer dizer, a gente ainda está na era da pseudo-inteligência, então eu, de fato, não sei ainda o que é errado, porque a minha inteligência não alcança muitas coisas. É claro que eu já posso entender, através de Cristo, o certo e o errado. Amar o próximo como a ti mesmo. Não quero ser apedrejado, então eu não vou apedrejar, pronto, e acabou. Eu não quero ser criticado, então eu não vou criticar. É o tal do telhado de vidro, é o tal do atire a primeira pedra quem nunca pecou. No segundo parágrafo, Kardec nos traz: são chegados os tempos em que os ensinamentos de Cristo têm de ser completados.
em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas. A gente já tem muito disso. Ainda é pouco, é verdade, mas a gente já ouve médicos dizerem: não, Deus ajudou, não, alguma coisa aconteceu. Né? Alguns não chegam nem a falar explicitamente, mas dizem: olha, algo aconteceu que inerente à nossa vontade, inerente à nossa força, que conseguimos chegar a um denominador. E a gente não pode esquecer que a ciência, muito lá de trás, ela vinha de erros que viravam acertos, né? Erros em um estudo A que virava acerto num outro estudo que não tinha absolutamente nada de correlato. Se prestarão mútuo concurso religião e ciência. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. E a doutrina dos espíritos ela vai avançando. Ela vai entrando em outras religiões que cada vez mais falam em espírito. Ela vai chegando e vai sim ter a hora que vai andar ela junto com a ciência. No terceiro parágrafo, Kardec nos traz: a ciência e a religião não puderam, até hoje, entender-se, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de lógico na fé. Vencido foi o materialismo. A gente já tem muito cientista sério, com muito trabalho maravilhoso acerca do magnetismo do homem, acerca da fé move montanha, acerca do plano espiritual, alguns explícitos, repito, outros ainda de maneira muito tímida, uma boa parte que ainda nem olha para esse lado, mas ambas vão andar lado a lado. Ambas vão estar juntas. Isso é muito bom e é uma notícia que nos alegra demais. Senhores, aqui não, isso aqui não era daqui. Era? Era sim, desculpa, gente. Eu estava aqui. E lógico, aí eu vou para cá, tá? Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga. Se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Então, a gente lembra, na literatura edificante, em muitas delas nos diz que a gente é uma cópia muito mal feita do plano espiritual, que lá
os avanços estão muito além do que temos aqui. E que, de pouco a pouco, grandes vultos se preparam para voltar e trazer esses novos avanços, não somente vultos que já vieram como vultos convidados de outras regiões. É um papo mais profundo, é um papo que vai para um outro lado, mas que faz sentido. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é lei de Deus. Aí você olha aqui comigo, lá para trás, né? Outro dia a gente falava que a gente evoluiu na indústria, na ciência. A gente evoluiu nos últimos 100, 150 anos, não mais que isso. Você imagina. O plano corpóreo, ele precisa evoluir, ele precisa do progresso, mas olha quanto tempo levou para esse progresso chegar. Agora tudo vai assim, a toque de caixa, né? Então, outro dia era telefone fixo, agora já é só celular, você não encontra telefone fixo em quase casa alguma. Algumas operadoras de TV ainda te empurram um número fixo e você olha, mas tem gente que nem aparelho naquele número coloca, não está nem aí. Os mais antigos têm os aparelhos guardados e aí acabam colocando. Gente, é isso. Eu achei que tinha acabado naquela hora, mas não acabou naquela hora, porque o estudo é curto, né? Esse estudo de sexta-feira não tem muito o que falar. A gente tem mais o que falar nas instruções dos espíritos do que na parte de Kardec, já que a parte do Kardec, por si só, é apresentação e explanação. Então, a gente acaba ali patinando junto com eles, sem, nesse tempo que nós temos, poder devagar tempo. A gente agradece e estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei. São 8 temas, divididos em 11 itens. Começamos 7 de fevereiro e vamos até 4 de abril. A gente vai para uma breve prece e radiação para os lares e volta para o mais breve ainda. Tchau. Vimos, Senhor, nossa mesa farta em um banquete de saber. Vimos cachoeiras de saber a nos banhar. Pedimos, Senhor, a tua permissão para nos aproximar e pedir um pouco mais pelos lares, pedir um pouco mais por aquele local que nos aconchega, nos recebe e nos acolhe. Que possa ser feito nele uma faxina espiritual. Pedimos igualmente pelo enfermo, que ele possa, ó bom Pai, receber a tua luz e dentro do seu range de possibilidade que ele melhore. Pedimos pelo encarcerado, pelo órfão, pelos pais solteiros. Pedimos pelos idosos, pedimos por aqueles que se sentem abandonados, aflitos. Ó bom Pai, pedimos por aqueles que nos pedem preces e orações. Que consigamos dar sequência ao nosso dia, realizar no final de semana e voltar aqui segunda-feira para mais um estudo. Que assim seja, graças a Deus. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar,
esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Graças, graças, graças a Deus. A gente agradece imensamente a presença de todos, agradece o carinho, a gente nunca cansa de agradecer. Quem está aí do outro lado é muito importante para a gente, é muito importante para o canal. Nosso objetivo aqui é difundir a doutrina espírita e, para isso, nós contamos com a sua caridosa ajuda. A gente não pede dinheiro, mas a gente pede sim o like, porque isso faz com que o algoritmo entenda que pessoas gostam do que fazemos e comece a levar isso para outras pessoas. Gente, gratíssimo. Que todos tenham um final de semana realizador. Que possamos nos encontrar aqui na segunda-feira, se Deus quiser. E Ele há de querer, porque estamos a caminho.